Gente, e o menino Nicolas Ferreira, deputado federal de Minas Gerais, que vai ser condenado. Vai ser. É isso, gente. Não tem outra saída. E o motivo? Ele chamou o presidente Lula de ladrão. Não pode, tá? Aliás, não pode chamar nem o presidente e nem qualquer pessoa que seja sem que tenha uma prova. Mas ele fez isso, tá, gente? E foi no evento internacional onde ele estava participando e resolveu fazer um discurso. Só que eu fico imaginando como que uma pessoa em sã consciência vai fazer um discurso para pessoas do mundo todo e resolve chamar a maior autoridade do país de ladrão. É normal isso, gente? Alguém pode me responder? Não é possível que seja normal, né? Mas ele fez. Isso foi em novembro de 2023. Nesse mesmo dia que eu recebi o vídeo dele, eu resolvi fazer uma reação minha, tá? Onde eu fiquei extremamente indignado. Não só pelo fato de ser o presidente Lula, mas pelo fato de ele agredir a honra de uma pessoa. Porque foi uma agressão à honra. Injúria. Essa é a verdade. E sem provas, o que é pior. O que é mais injusto é quando uma pessoa te faz um crime de calúnia, difamação, de injúria, sem ter provas. Afinal de contas, eu duvido que o menino de Minas Gerais tenha alguma prova contra o presidente. Não tem. Ou vocês esqueceram que juntou uma equipe de promotor, de juiz, para tentar forjar provas contra esse mesmo presidente e não conseguiram. Inclusive, determinado promotor fez um PowerPoint para fazer ligações do presidente com supostos crimes. E ainda assim, não conseguiu provar. E agora, me aparece um jovem que se aventura na política e acha que pode falar o que quer na hora que quer. E por quê? É deputado federal. Gente, o fato de ser deputado federal, de ser um representante do povo, de ser um funcionário do povo, dá essa mordomia para a pessoa falar o que quer, para a pessoa xingar, caluniar, desonrar. É isso? Então, quando a gente vota no deputado, a gente vota sabendo que ele pode falar o que quer. É assim que funciona. Não, não é. Tá, gente? Não é assim que funciona e a PGR percebeu que não é assim. A pedido do próprio presidente da República, a Polícia Federal abriu investigação contra ele para apurar se é razoável, vamos falar do mundo do direito, se é razoável um deputado que começou agora, estagiário, chamar a maior autoridade de ladrão. E aí a gente para pensar, gente. Além de ter a mordomia de um salário alto, tá? Além de ter uma mordomia de auxílios, tanto para terno, para carro, para casa. Então, além de ter todo esse tipo de mordomia, ele se acha no direito de injuriar uma pessoa. Só que não é bem assim que funciona. E aí, gente, ele foi indiciado por esse crime, porque é um crime, tá? Só que de potencial ofensivo baixo, o que eu não concordo. Eu não concordo, tá? Você ferir a honra de uma pessoa ser baixo. Mas tudo bem. E aí, marcou a audiência justamente no STF, por conta dele ser deputado federal. O relator, Luiz Fux, que acompanhou tudo aquilo que estava ali, presenciou a PGR tentando fazer um acordo com o Nicolas Ferreira. E o acordo, gente, era até bom para ele. Ele deveria
tirar de suas redes sociais toda aquela mentira contra o presidente Lula, deveria também pagar uma multa de R$10.000, que não seria para o presidente Lula, seria encaminhado ao Rio Grande do Sul, que está realmente precisando, e ponto. O processo se encerraria ali. Pois bem, o jovem pediu para sair, para pensar, e pensou. Gente, o pensamento dele é que o fato de ser deputado poderia falar o que quisesse, só que não. E aí, gente, eis a questão. Um deputado federal que já tem várias regalias, tem auxílio terno, comida, telefone, combustível, que inclusive o senhor Nicolas Ferreira teve alguns probleminhas com essa questão de combustível no Rio de Janeiro, tá, gente? Combustível. Tem auxílio moradia, tá? Auxílio esse que lá no passado colocou o Bolsonaro numa saia justa, quando uma repórter pergunta para ele por qual motivo ele recebia auxílio moradia, uma vez que o mesmo tinha apartamento em Brasília. E a resposta dele foi bem grosseira, tá? Não vou repetir para não ficar feio para todo mundo, mas ele disse isso. Então, além de um deputado federal ter todas essas regalias, ele então se sente no direito de caluniar, de cometer crimes. E aí fica aquela questão: até onde vai os poderes de um parlamentar? Até onde vai? Agora a gente ficou um pouco preocupado, não é verdade? A PGR, achando ser um crime de menor potencial, decidiu fazer um acordo com o jovem Nicolas Ferreira, que gosta de falar o que quer, na hora que quer. E esse acordo, ele deveria ser feito lá no STF, na presença do relator, no caso, Luiz Fux. E assim foi. No dia 14 de agosto deste mês, Nicolas Ferreira compareceu à audiência de conciliação. Foi apresentado para ele ali um acordo judicial, onde ele deveria tirar de suas redes sociais toda aquela mentira contra o presidente Lula, deveria também pagar uma multa de R$10.000, que não seria destinada ao presidente da República, mas sim ao povo lá do Rio Grande do Sul, povo que está sofrendo muito. Essa é a grande realidade, mas nem isso foi suficiente para mover o coração do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele resolveu sair dali da audiência, pedir um tempo para pensar. Ele quis pensar, né? Muito provavelmente ele saiu dali para conversar com alguém mais velho que ele, né? Saber qual era o que ele poderia fazer, né, gente? E muito provavelmente ele deve ter ido no PL ou de repente conversado com o próprio Bolsonaro. E aí, gente, quando ele volta, ele simplesmente diz que não aceita o acordo e que não vai se calar. Está ainda achando que está certo. Está achando que está certo. Só que pensa que engana a todo mundo. Só que não. Só engana o próprio bolsonarista, que acredita nessas falácias. Nós não. Entende? Porque nós sabemos que tudo isso que eles fazem é para lacrar na internet. É para continuar com o seu cercado, onde pessoas não podem sair, pensar. E aí eles vivem dessa mentira e tentam contar 1000 vezes até se tornar verdade. Mas é mentira e continua sendo mentira. Isso tudo, gente, é para encobrir a falta
de projetos, a falta de ideias. Vocês já viram em algum lugar algum deputado bolsonarista apresentar um projeto de melhoria para o Brasil, para o seu estado? Você já viu em algum momento? Não, né? O que você vê o tempo todo são esses deputados midiáticos vivendo de internet. E quando eu falo vivendo de internet, eu falo desses seres que têm milhões de seguidores e, inclusive, utilizam suas redes sociais para fazer propaganda. Não é anormal, não é fora do comum você encontrar as páginas do próprio Nicolas Ferreira, ele fazendo essas propagandas nos seus stories. Ele fazendo. Inclusive eu já vi. E aí ele usa para isso, gente. Porque não tem projeto. Ele vai apresentar o quê? O que o bolsonarista quer ouvir deles? Quer ouvir isso. Que fulano é ladrão, que fulano roubou, que fulano é isso. É isso que eles querem ouvir. Projetos, melhorias, nada. E não é só ele. Inclusive ele diz que não vai se calar porque outros também injuriou o presidente da República. Ele não mentiu. Só que esses outros é do partido dele. E não é um só, não. Inclusive, o próprio ex-presidente já participou de eventos onde levantaram esse coro ridículo. E ele simplesmente não falou nada. Achou legal tudo aquilo ali. Achou bom. Só que não é, gente. Uma eleição, ela se ganha com projetos, com ideias, com conversa, com política. Não é difamando o seu adversário, caluniando, injuriando. E foi isso que o deputado federal Nicolas Ferreira fez. Afinal de contas, o que ele ia falar para aquele povo que estava aguardando alguma coisa dele? Ele ia falar o quê? Que ele apresentou um projeto X, um projeto Y? Não, né? Aliás, o próprio chefe dele, Jair Bolsonaro, nunca teve projetos. E estamos falando de mais de 27 anos sentado numa Câmara. Sentado de fato. Porque não fazia absolutamente nada. Sentava e, em alguns casos, tem vídeos dele cochilando. Então a gente não podia esperar que o seu pupilo fosse ser diferente. Não é verdade? Então, gente, muito provavelmente ele será condenado, porque não aceitou a proposta de conciliação. Não sei se foi pelo fato de precisar doar 10 mil para o Rio Grande do Sul, ou se foi o fato dele baixar a cabeça e reconhecer que errou. Afinal de contas, ele não tinha prova, ou tinha? E se tinha, por qual motivo ele não levou essas provas lá nessa reunião, nessa audiência? Por qual motivo? Uma vez que ele tinha tanta certeza que Lula é ladrão. Por qual motivo ele não levou essas provas ao ministro Luiz Fux? Porque ele não tem. São apenas falácias. Falácias. E é assim que eles vivem, de falar. E é assim que eles convencem o seu público, falando. Porque o público dele não quer ver projeto. Só quer ouvir falar. Então é isso. Curte, deixa o seu like aí, se inscreva no canal e nos dê essa moral.